Sabe aquela pessoa que só de pensar em ter que falar com ela, você já sente o estômago embrulhar? Aquela pessoa que é educada, mas no fundo você sabe que ela não vai com a sua cara e nem faz questão de esconder isso de ninguém. E o pior é que essa pessoa tem que fazer parte do seu dia a dia, porque pode ser o seu chefe, pode ser seu colega de trabalho, pode ser alguém da sua família ou qualquer outra pessoa que você precisa conviver todo dia. E não adianta tentar ser gentil e nem bonzinho demais só para fazer alguém gostar de você, porque isso seria falta de respeito com você mesmo. Por isso, eu vou te mostrar como interagir de um jeito bem simples e sem estresse, para que você não precise mais sofrer quando precisar falar com quem não gosta de você. A primeira coisa é entender que você não tem obrigação nenhuma de consertar todas as relações que você tem. Alguns terapeutas e psicólogos explicam que quando a gente cresce em um ambiente difícil, com pessoas difíceis, a gente meio que aprende a se adaptar para evitar sofrer. Então, se você já teve alguém na família que era muito violento, por exemplo, você pode ter crescido aprendendo maneiras de evitar que aquela pessoa específica ficasse brava por qualquer razão. Aí quando você encontra alguém na vida adulta que não gosta de você, e você vai encontrar, porque jamais iremos agradar todo mundo, você vai ativar esse mecanismo de defesa que já está aí dentro de você para tentar consertar a situação e tentar fazer a pessoa gostar de você, porque você não quer sofrer de novo com desprezo, entende? E é normal sentir isso. Você não pode controlar o que os outros pensam ou sentem sobre você. Mas você pode controlar como você lida com isso, sendo uma pessoa emocionalmente madura o suficiente para conviver com qualquer tipo de pessoa. O importante não é controlar o que os outros sentem, mas sim como você lida com isso. E para conviver com pessoas que não gostam de você, escolha ser neutro. A neutralidade te dá liberdade. Você não precisa e nem deve ser rude, nem indelicado com a pessoa, mas você também não tem obrigação nenhuma de ser amigável. Então, fique neutro. Se você tentar se mostrar melhor que o outro ou tentar forçar uma pose de eu não ligo para você, só para tentar incomodar o outro, quem vai ficar estressado é você. Ou se você ficar tentando forçar uma amizade que nunca vai existir, também vai ficar estressado, frustrado e até revoltado. A neutralidade te faz não se preocupar com o comportamento do outro e nem ficar tentando decifrar o que eles estão pensando sobre você. E você sabe como ser neutro, todo mundo sabe. É que nem quando você conversa com alguém que está te atendendo numa loja qualquer. Você pergunta para o atendente do posto de gasolina como foi o fim de semana dele? Eu acho que não, né? É isso. Além disso, não se aprofunde em detalhes da sua vida pessoal. Essas informações podem ser usadas para te atingir depois. Então, limite a conversa no que é estritamente necessário. Apenas converse sobre o que você precisa e ponto. É fácil. Eu também já expliquei aqui no canal, em outro vídeo, sobre os 2 eixos principais que formam os quadrantes da comunicação. Tem o eixo da informação e o eixo da conexão. E quando você precisa falar com pessoas que não gostam de você, você simplesmente não precisa criar conexão. O melhor mesmo é focar na informação, como quando você precisa aprender alguma coisa, pedir uma orientação ou qualquer coisa do tipo. Ouça o que a pessoa tem para te dizer, entenda, tire suas dúvidas e pronto. Se você ficar tentando criar conexão com quem claramente não se importa com você, vai ficar frustrado. Mas se você chegar com foco na informação, a conversa será muito melhor. E mesmo que você resolva usar a neutralidade, pode ser que a pessoa seja tão desagradável a ponto de fazer questão de mostrar que não gosta de você. Que nem quando fica fazendo umas piadinhas meio esquisitas, jogando conversa cheia de ironia, ou simplesmente te atacando de qualquer jeito. Nessas horas, você não pode ser reativo. Precisa ter muito autocontrole para não cair nessas armadilhas emocionais que só servem para te incomodar. Enquanto você conversa, mantenha a calma, controle sua linguagem corporal. A respiração é sua melhor amiga.
Uma postura neutra e confiante é a melhor maneira de mostrar que a situação não está te abalando. Diga que você não está lá para falar sobre questões pessoais. Diga que você está ali para resolver o assunto, mas que se a pessoa não está disposta a falar sobre isso agora, você vai voltar em um outro momento e saia de perto. Eu sei muito bem que não é nada fácil não ser reativo, que a gente quer sim responder se alguém disser qualquer coisinha que a gente não gosta. Mas tem um segredo para não ser reativo. É só ter um objetivo. Antes de iniciar a conversa, defina o que você quer. Pegar uma informação, combinar alguma coisa, dar um recado e foque 100% nisso e nada mais. E assim como eu falei que é importante você escolher ter um comportamento neutro, também vale escolher um ambiente neutro. Se você sabe que a pessoa tem o costume de gritar, de ser rude, de fazer escândalo, escolha um lugar que ela não vai conseguir fazer isso. Por exemplo, se tem uma irmã que fala gritando, leva ela para conversar num parque. Ali com gente por perto, silêncio, talvez ela se controle mais. Outro exemplo é aquele colega de trabalho chato que fica fazendo piadinha às suas custas. Esse tipo de gente precisa de plateia. Então, o ambiente neutro seria justamente um lugar que não tem ninguém, além de vocês dois, para conversar sobre o assunto e só isso. Mas também vale a pena lembrar que, dependendo da situação, a melhor coisa que você pode fazer é não ir falar com a pessoa sozinha. Aí vai depender muito de quanto você conhece cada um, das experiências, os problemas que você já teve com essa pessoa. Por exemplo, se você sabe que a pessoa sempre distorce o que você fala ou gosta de fazer uma fofoca ruim para te queimar, leva alguém de confiança junto para conversar, como se fosse uma testemunha mesmo. Não conversar sozinho com a pessoa que não gosta de você pode ser ainda mais necessário em situações de trabalho e hierarquia, como quando você vai falar com gestores de outras áreas da empresa. Resumindo, quando precisar falar com pessoas que não gostam de você, o primeiro passo é não tentar consertar a relação. Depois escolha a neutralidade, não seja reativo aos ataques, escolha ambientes neutros e, se precisar, não vá sozinho. Só com isso você já consegue fazer a convivência entre vocês ser mais suportável, sem precisar ficar se justificando, forçando a amizade que nunca mais vai existir. Agora, se você não consegue ter certeza de que a pessoa não gosta de você, assiste esse vídeo aqui, que eu expliquei 4 sinais básicos que te ajudam a descobrir isso bem rapidinho. Até mais!